E hoje nós vamos falar de algo bem parecido, porque a palavra do Senhor ela é muito atual. Né? Tudo que aconteceu lá atrás continua acontecendo hoje. Né? Só mudou o contexto, mudou a ciência que evoluiu, mas é a mesma coisa. Né? Os tempos lá dos juízes, né? Um tempo de muita inconstância espiritual, as pessoas, como diz o próprio livro de Juízes, as pessoas naquele tempo faziam o que dava na sua cabeça. E hoje a gente está vendo isso. Gente, estão querendo aprovar uma lei que permite homens se relacionar com animal sexualmente. Jesus, aonde é que nós vamos parar? Né? Deus abomina essas coisas. Isso tudo está ficando normal, está ficando natural nos dias de hoje. As coisas estão até a lei está aprovando, meu Deus do céu. Onde é que nós vamos parar? Por isso que Deus está levantando hoje mulheres, que as mulheres são as portadoras das boas novas. Né? Jesus, ele sempre, quando ele ia anunciar algo, ele chamava a mulher primeiro. Para quem que ele apareceu em primeiro lugar? Para uma mulher, quando ele ressuscitou. Para quem que ele se apareceu? Maria Madalena, foi uma mulher. Lógico que ela saiu correndo para contar para todo mundo, para espalhar para todo mundo, né? Sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Então ele sabe que existe um salmo, eu esqueci o número, mas que diz que as mulheres são as portadoras das boas novas. Então, queridos, você tem que ser portadora de boas novas, não portadora de fofoca, não portadora de intriga, de maledicência, mas portadora de boas novas. Boas novas. Eu tenho uma amiga, não sei se ela está aí, a Janete, ela é sempre portadora de boas novas. Tudo que ela encontra de bom, ela compartilha com a gente. É uma pessoa muito generosa. Se você estiver aí, Janete, um beijo para você, te amo. A gente se conhece há mais de 20 anos e ela sempre foi maravilhosa e ela sempre compartilhou tudo que ela tem de bom, tudo que ela conhece de novidade. Isso aqui é bom para o cabelo, isso aqui é bom para roupa, isso aqui é para tua casa. E ela sempre compartilhando. É assim que nós devemos ser, queridos. Mulheres de Deus. Que Salmo 68. Salmo 68. 11. Anota aí, queridos. Salmo 68, 11. Né? Lê aí para mim, Mariana, o Salmo 68, 11. O próprio Deus dá a declaração. As mulheres que anunciam boas novas são um grande exército. Ô, glória! Nós somos esse exército. Uma vez eu até preguei sobre esse texto. E exatamente, nós somos esse exército, o exército do Senhor Jesus que está anunciando as boas novas hoje. Então Deus está usando você, mulher. Deus quer usar a tua vida. Mesmo que for só com a tua vizinha de porta, mesmo que for lá no caixa do supermercado. Alguém, Deus quer usar. Não importa se por exemplo, a minha casa está lotada, se tem uma ou duas. Mas essa uma ou duas que vem, elas vão levar o evangelho. Amém? Você foi escolhida por Deus. Deus quer te usar. Então vamos voltar aqui para o tempo de Juízes, né? Nós vamos começar agora a partir do capítulo 14. Na última semana nós falamos sobre a esposa de Manoá, a mãe de Sansão. Sansão, na verdade, foi o último juiz, o penúltimo, né? Porque o último foi Samuel, que ungiu os reis. E nós vamos começar a entrar agora na história mais profundamente, né? Nós já estamos, né? Mas você vê que nesse tempo as pessoas, como elas faziam o que elas queriam, o final não foi bom, porque as pessoas começaram aí a querer rei, e aí nós vamos entrar na história, vocês vão começar a entender, né? Mas nesse tempo, Deus levanta um Sansão. Sansão, ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe para libertar o povo. E ele foi juiz lá, acho que por 26 anos, se eu não me engano, do povo de Israel. Mas ele era um homem muito parecido com todos ao seu redor, com todo o povo de Israel. Um homem que confiava no seu próprio braço, um homem que confiava na sua força, apesar da sua força ter sido dada por Deus, né? Quem conhece a história de Sansão e Dalila, né? Sim. Isso tem até filme, né? Mas hoje nós vamos falar sobre as mulheres, porque Sansão não teve só Dalila. Dalila foi a última, aquela que acabou com a vida dele. Mas nós vamos falar sobre as mulheres, porque ele teve várias. Então Sansão foi escolhido por Deus para libertar o povo das mãos dos filisteus. E algo interessante aqui, quando a gente vê a história de Sansão,
Deus tinha um propósito na vida dele. E Deus cumpriu esse propósito. Apesar dos erros de Sansão, apesar das escolhas erradas de Sansão, Deus cumpriu o propósito. E quando Deus fala, queridos, Ele cumpre. Por isso que eu falo, descansa no Senhor. Porque às vezes a gente fica pensando, ai, como é que Deus, né? Que nem a mãe de Sansão. Quando ele fez a primeira escolha dele, escolher uma mulher totalmente errada, a Bíblia fala que Deus estava nesse negócio. Os pais ficaram tristes, né? E vai aí uma lição para vocês, né, mães? Às vezes a gente acha que nossos filhos estão no caminho errado. Às vezes a gente pensa, puxa, eles estão fazendo a escolha errada, a mulher errada, o trabalho errado, aos nossos olhos. Mas a gente tem que aprender a confiar no Senhor. A gente tem que aprender a confiar, falar, Senhor, eu sei que o melhor você vai fazer para ele. Então eu vou descansar nos teus braços. Não importa se ele está namorando a pessoa errada, se ele está no emprego errado, se ele escolheu a faculdade aos meus olhos errada. Eu sei que o Senhor está no controle e que o Senhor vai mudar a história, que o Senhor vai fazer algo sobrenatural. E se for essa a tua vontade para ele, que o Senhor acalme o meu coração para que eu entenda, né? Então, nós vamos ver aqui que no final do capítulo 13, né? Diz que Sansão... Mariana, você tem aqui, pega para mim, por favor, Mara, a minha Bíblia. Aqui a Bíblia. No de Juízes, aqui no livro de Juízes, no final do capítulo 13, eu esqueci de colocar aqui. Ô glória! Quem achou, dá um glória a Deus aí. Juízes, capítulo 13. Nós vimos na outra semana, né, sobre a história da mãe de Sansão. Mas aí, no versículo 24, depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manedã, entre Zorá e Estaol. O Espírito do Senhor começou a incitá-lo. Mas quando você entrega o seu filho nas mãos do Senhor, o Espírito Santo vai tomar conta dele. Não importa o caminho que ele está trilhando, mas você tem que profetizar, você tem que declarar sobre a vida dos teus filhos que eles são do Senhor, que o maligno não tem poder contra a vida deles, que apesar de eles estarem no caminho errado, vocês têm que orar para que eles se convertam ao Senhor, para que eles sejam salvos, para que eles sejam libertos, para que eles se arrependam dos seus pecados, porque o Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é você que vai converter seu filho, não é você que vai converter o seu marido, a sua amiga, a sua mãe, a sua sogra, enfim, as pessoas que te rodeiam. Não é você, querida, ponha isso na sua cabeça. Por mais que você fale, por mais que você queira abrir a cabeça dela e jogar a Bíblia lá dentro e fazer assim, você não vai conseguir. Não é por, como diz a palavra, não é por força nem por violência, é pelo Espírito. É só Deus. Você dê bom exemplo. Jesus mesmo falou que o profeta na sua casa não tem honra. Então, a melhor pregação para uma mulher é o seu testemunho de vida. Você dando testemunho de vida, sendo uma mulher de Deus, uma mulher que tem fé, né? Veja a fé de Joquebede, que confiou, creu no Senhor, colocou seu filho num cesto e lançou ele nas águas e falou, Senhor, o Senhor vai tomar conta, meu Deus do céu. Então a mãe de Sansão, ela aprendeu a confiar no Senhor, porque o Espírito de Deus o possuiu ele já era consagrado desde o ventre, né? Então vamos lá. Essa história, queridas, a gente vai aprender com os erros, né? Diz um ditado aí, né, que uma pessoa inteligente aprende com seus próprios erros, né? Se você é inteligente, você vai aprender com seus próprios erros. Você errou, você não vai querer errar mais. Agora, uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Ela não vai querer entrar, não vou errar, né? Mais sábio é do que inteligente, né? Você é inteligente, normalmente você vai aprender, né? Ih, errei, não vou mais por aqui, porque você teve a tua experiência. Agora, você quer ser sábio, vai aprender com os erros dos outros. Por isso que eu falo, né? Que os caçulas, eles são mais
né? Agora eu vou falar que eles são mais sábios, não inteligentes. Porque eles veem os irmãos mais velhos, né? Errando, eles falam, não vou por aí não. Então, queridas, é isso. Você vai aprender com os erros dos seus irmãos mais velhos, Sansão e Companhia Limitada, né? Então, nós vamos ver aqui na palavra que o problema de Sansão era a mulher. O problema dele é que ele não conseguia se segurar. Ele viu uma mulher, ele se apaixonava. Sansão nunca amou, ele se apaixonou, é diferente, né? Se apaixonar é diferente de amar. Porque amar quer dizer você realmente pagar preço. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? O amor não inveja, não suspeita mal. O amor não age inconvenientemente, como diz 1 Coríntios 13. Então, amadas, amar é você aguentar, é suportar. É você mesmo não gostando do jeito da pessoa, mesmo você não gostando das coisas que ela faz, você se coloca ali na fidelidade e permanece até o fim, né? Esperando a obra ser completa na vida dessa pessoa. Isso é amar. Então, Sansão não foi uma pessoa fiel, em primeiro lugar a Deus, ao seu chamado, muito menos as mulheres, né? Ele se entregava às suas paixões. Amadas, aprendam uma coisa, o homem, o que atrai o homem é o visual. O homem, ele vê uma mulher bonita, ele se apaixona. A mulher não, a mulher ela vai pelos ouvidos, né? Para você ganhar uma mulher, você passa a ter uma lábia boa, você conquista. Você pode ser a pessoa mais horrorosa desse mundo, mas se você tem uma lábia boa, você conquista uma mulher. Agora o homem não. O homem é o visual. Se ele vê uma mulher bonita, ele já está apaixonado e já está, né? Então, amadas, eu estou falando assim, os homens no geral, não homens de Deus, amém, queridos? Porque homens de Deus, eles não têm os olhos carnais, eles têm os olhos espirituais, né? E mulheres de Deus também, elas não se deixam levar por tudo que elas ouvem, amém, queridas? Mas eu estou dizendo assim, do homem e mulher, os naturais, ok? Então, nós vamos aprender com os erros. Esse homem, ele foi separado desde o ventre da mãe dele, como eu falei para vocês. Ele não podia beber bebida forte, nem comer as uvas, né, da videira. Por que isso? Né? Eu estava orando e falei, Senhor, mas por que isso? Porque se você ler lá em Jeremias capítulo 35, você vai ver que a uva e o vinho, né, simbolizam o povo de Deus, simbolizam as promessas do Senhor, né, simbolizam as bênçãos do Senhor e simbolizam também os prazeres deste mundo. Você não pode se contaminar, você não pode deixar os teus olhos só nos prazeres desse mundo. Os teus olhos têm que estar no Senhor. Então tem coisas na sua vida que você vai ter que se abster. Se você quer ter o melhor de Deus para você, se você quer ter o melhor de Deus nesta terra, você vai ter que se abster de coisas que te dão prazer, coisas que... Porque às vezes você não bebe o vinho, mas você está comendo a uva, ou seja, são coisas prazerosas. Quem não gosta de uva? Eu nunca vi uma pessoa dizer que não gosta de uva, né? Vinho, então, hoje está na moda, né? Vinho é uma coisa assim, vamos tomar... As pessoas não falam nem vamos tomar um café, vamos tomar um vinho, né? De tão na moda que está, porque é uma coisa gostosa e prazerosa, é algo que, como diz a palavra, dá alegria para a tua alma, mas isso também em demasia faz mal. Ou seja, ele tinha que se separar dessas coisas, ele não podia tocar em morto, e ele não podia cortar o cabelo, pois Sansão fez tudo isso e mais um pouco, né? Ele foi totalmente contra. Vamos ler aqui um pouquinho em Juízes capítulo 14. Depois que o Espírito Santo incitou, o Espírito Santo impelia, o levava, o guiava e o incitava mesmo. Vamos lá, Sansão, né? É o Espírito Santo que às vezes punha raiva no coração dele para ele ir lá e destruir os filisteus. Nós vamos ver, essa história é uma história forte. Eu creio que o super-homem foi inspirado aqui. Quem inventou a história? É verdade, porque o homem tinha uma força descomunal, uma força absurda. Tem uma hora aqui que ele vai lá, ele arranca os portões com os grilhões e leva nos ombros até o alto de uma montanha para mostrar a força dele. Isso você vê em história em quadrinho, gente. Eu tenho certeza
que realmente se inspiraram aqui, os super-homens, né? Você vê lá as pessoas indo e matando, você vê lá os irmãos os filhos de Jacó, né? Simeão e Levi, quando foram destruir aqueles que estupraram a sua irmã, eles entraram com uma violência e mataram todos aqueles homens, né? Enfim, eles são pessoas que foram possuídas pelo Espírito de Deus e tiveram uma força descomunal, algo sobrenatural. Querida, vocês não têm noção do que é a força do Espírito Santo. O que ele pode fazer? A palavra diz que o poder dele, a tradução original para poder, o poder, lá quando você vê em Atos 2, né? E desceu sobre eles o poder. Esse poder, a tradução original no grego é dínamo. Sabe o que é dínamo? Dinamite. A dinamite vem de dínamo. É aquela força explosiva. Pá! Né? Que tudo acontece quando você aciona esse poder. Queridas, você tem um poder sobrenatural dentro de você. Eu creio. Você tem um poder extraordinário, o poder da oração, o poder da palavra lançada. Meu Deus, que coisa linda. Você tem que mudar a sua atitude diante dos problemas, aprender a profetizar, a declarar e não ficar murmurando, porque quando você murmura, você não está usando esse poder que tem dentro de você, você está abafando esse poder. O Espírito Santo não habita no meio de murmuração. Você tem que aprender realmente a profetizar, a declarar, a chamar à existência esse poder. Então vamos continuar aqui. Então desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: viu uma mulher em Timna das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Existia uma lei no meio do povo de Israel, é uma lei que estava muito recente, uma lei fresquinha, escrita por Moisés, ditada por Deus, escrita por Moisés, que o povo de Deus não podia se contaminar com as mulheres ao redor. A primeira coisa que ele foi fazer foi buscar uma mulher fora do povo, uma mulher filisteia. Porque Timna era uma aldeia dos filisteus. Então ele mandou o pai e a mãe buscar para ele uma mulher de Timna. E porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o povo, para que vás tu tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. O que eu falei aqui? Homem vai pelo olhar, ela agrada os meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus. Deus sabe do jeito que Sansão era. Deus sabia como ele era impetuoso, como ele era sanguíneo, como ele era doidão. Então ele usou tudo isso. Amém, queridas? Porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Um filho de leão. Foi o encontro de quem? Do pai e da mãe de Sansão? Não, foi o encontro de Sansão. O inimigo vai contra quem? Contra aquele que tem um propósito de Deus na sua vida. Sansão nasceu com um propósito de destruir os inimigos do povo de Deus. Esse era o propósito dele, destruir. Deus apareceu para uma esposa de Manoá, um anjo apareceu para ela e falou assim: o teu filho vai ser consagrado, ele vai livrar o povo dos filisteus. Então você se consagra e consagra o teu filho. Sansão sabia muito bem a missão que ele tinha. Mesmo assim ele foi rebelde. E o leão veio ao encontro dele para o destruir. Então o Espírito do Senhor, quem que se apossou dele, queridas? O Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem nada ter na sua mão. Porém nem seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Ele escondeu, sabe por quê? Porque ele não podia fazer isso. Vocês vão ver depois o que ele fez com o leão. Ele rasgou aquele leão no meio. E ele ficou na dele. Porque aquilo para ele era natural. A força dele era descomunal, querido. A força dele era sobrenatural. Rasgou. E desceu. Então ele estava passando, viu o leão. Rasgou e falou: tchau, foi embora. E foi. Acho que ele nem se tocou do que ele fez. Porque na volta ele passa lá para ver o leão. Acho que ele falou: deixa eu ver, né? Porque, meu Deus, eu fiz isso. Né?
E desceu, versículo 7, e falou aquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. O que Jesus fala, né? O que ele falou sobre os nossos olhos? Se o teu olho te escandalizar, joga fora. É melhor você entrar no céu sem os teus olhos do que não entrar. Porque se os teus olhos fizerem pecar. Então, queridas, Jesus também fala que a gente pode adulterar no pensamento. Nós temos que tomar cuidado com as coisas que a gente vê. Você só vai adulterar se você vê a pessoa, não é verdade? Então, a gente pode adulterar com o pensamento, a gente pode adulterar, a gente pode pecar com os nossos olhos. Cuidado. Até que no fim da vida dele, como é que morreu Sansão? Cego. Existem situações na nossa vida, queridas, que Deus permite, que Deus tira, para não nos fazer pecar mais. No final da vida dele, ele foi cego. Arrancaram os olhos dele. Arrancaram os olhos de Sansão. Ele não podia mais enxergar. Capturaram Sansão, de tanto que ele ficava com as mulheres. Capturaram ele e ainda cegaram os olhos dele, porque ele era um homem que ia segundo a vista. O que aconteceu com Abrão e com Ló? Abrão subiu no alto de uma montanha e falou para Ló, Ló, escolhe para onde você quer ir. E Ló olhou para onde? Para as Campinas Verdes. Falou, eu quero ir para lá, porque os meus olhos se encheram. É esse lugar que eu quero. A Bíblia é muito clara. E ele foi para o lugar onde os olhos mostravam para ele. E ali estava Sodoma e Gomorra. O resto da história vocês já sabem. Então, queridas, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente vê. Amém? E depois de alguns dias, versículo 8, voltou ele para tomá-la como mulher, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de mel com abelhas. E um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi andando e comendo dele. Foi a seu pai e sua mãe, deu-lhes o mel e comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Qual que era a outra ordem que Deus tinha dado? Não tocar em coisa morta. Ele foi lá e tocou na coisa morta, né? Descendo, pois, seu pai, aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. E sucedeu que, como vissem, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão, eu vos darei um enigma para decifrar. E se nos 7 dias das bodas o decifrardes e descobrirdes, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupas. E se não puderdes decifrar, vós me dareis a mim 30 lençóis e 30 mudas de roupas. E eles lhes disseram, dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhes disse, do comedor saiu comida. Ele estava se referindo aqui ao leão e ao mel. E do forte saiu doçura, o mel no leão. Em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Queridas, uma pausa aqui. Este homem, ele brincava com as coisas de Deus. Ele brincava com o chamado dele. Ele brincava com coisas muito sérias na vida dele. Queridas, o que Deus fez por você, o que Deus fez pela tua vida foi algo sobrenatural. Se você quer ter vitória nesta vida, porque a salvação, se você crê em Jesus e não o nega até o fim da sua vida, você está salvo. Mas a tua vida nesta terra só vai ser abençoada se você se posicionar, se você obedecer ao que Deus está mandando para você. Amém? Você quer ter os teus filhos, você quer ter a tua família aos pés do Senhor Jesus, há um preço a pagar. Você quer ter um casamento abençoado, há um preço a pagar. Amém? Então, olha lá. Então lhe diz do comedor, versículo 15. E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão, persuade o teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa do teu pai. Chamaste-nos aqui para vos apossares do que é nosso, não é assim? Então os inimigos estavam pressionando a mulher de Sansão, a esposa. Eles estavam 7 dias em festa, comemorando o casamento. Isso era normal naquela época. Tá gravando já? Não? Não foi, né? Estamos só no Instagram. Ô, glória. Então, no 7º dia disseram à mulher, persuade o teu marido. Queridas, quando você se casa, você tem que ser uma com o seu marido, amém? Vocês são um. Então tem que ser o mesmo pensar, o mesmo parecer, o mesmo sentimento.
Essa coisa moderninha, de que cada um tem a sua escova de dente, cada um tem o seu quarto, cada um tem a sua conta bancária, isso tudo não é de Deus. Quando você casa, você é um só. Você é um só com Ele. Olha só, e a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me desprezas e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma para decifrar, e ainda não declaraste a mim. E ele lhe disse: eis que nem a meu pai, nem a minha mãe eu declararia a ti, porque ele escondeu do pai e da mãe que ele matou o leão e comeu, tocou no corpo do morto, né? Eu vou declarar para você, tipo, tô acabando, quer dizer, ele não valorizou a sua esposa, ele não honrou a sua esposa, e ela estava jogando do lado dos filisteus. Ela não está, ou seja, este homem pegou uma mulher totalmente ímpia para casar, com outros costumes, então depois não vem reclamar, né? Por isso que quando meninas que estão me ouvindo, né, meninos que são solteiros, não vai casando não casa só porque você está carente ou porque esperando que o outro te faça feliz. Você casa, o casamento segundo o coração de Deus é que você casa para fazer o outro feliz. Você casa para formar uma família. Você e seu marido tem que ter a mesma visão, o mesmo foco, a mesma fé, porque senão vai dar problema. Essa moça, ela não era como se ele tivesse escolhido uma dentre as moças lá de Israel, ela estaria com ele, jamais iria passar por isso tudo. Deus ia usar esse homem com poder, com aquela fúria toda, mas a fúria dele seria canalizada contra os inimigos. Ele não ia fazer bobagem, ele ia ter uma esposa ao seu lado, como nós vimos outras mulheres de Deus aqui, né? Raquel, Rebeca, Sara, né? A Joquebede, enfim, tantas mulheres que nós já estudamos aqui, mulheres que estiveram ao lado dos seus maridos, para o que deve é. E essa mulher não, ela começou a jogar contra. Então olha o problema aqui no casamento, já, né? Então assim, eu não falei nem para meu pai e minha mãe, vou falar para você. Isso, quando você casa, a tua família agora é tua esposa e teus filhos, teu esposo e teus filhos, né? Os pais continuam pais e mães pro resto da vida, mas eles não podem interferir no teu relacionamento, né? A Bíblia é muito clara quando diz: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Então, não existe mais o filhinho do papai e da mamãe e a filhinha do papai e da mamãe, né? Eles vão ter que ter as experiências dele enfim, você não pode se meter. Se você se meteu, vai sobrar para você, né? Mulher que se mete na vida de filho casado, sobra para ela, né? Então, a melhor coisa é ficar quieta e orar e muito. Então, versículo 17: chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. E sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Ou seja, ela encheu tanto a paciência dele. Você vê como ele era fraco, como ele era impetuoso, como ele era impulsivo. Então essa mulher ficou ali importunando. Ele falou: tá bom, vai, tá aqui o enigma. E ela foi lá e contou para os filisteus. Queridos, essa mulher, ela podia ter mudado a vida dela. Ela podia ter olhado e falado assim: puxa, eu estou casando com um juiz do povo de Israel, né? Vou mudar minha vida. Não. Ela se deixou manipular pelas pessoas ao redor. Muitas vezes, queridos, às vezes eu já vi casamentos sendo destruídos porque a mulher ouviu a mãe. Eu conheço pessoas próximas a mim que ouviram a mãe falando contra, porque a mãe não gostava do genro, e ficava metendo pau no genro, e se separou. Um genro maravilhoso, um genro de ouro. E ela se separou e até hoje sofre por causa disso. Ela fala: puxa, eu fui dar ouvido para minha mãe e eu perdi um marido maravilhoso, pai dos filhos dela. Hoje ele está casado com uma mulher e está feliz e tal. Agora ela está lá, vive trocando de marido e Deus não acertou, porque foi ouvir a mãe. Às vezes, queridos, a gente tem que ficar quieta, às vezes não sempre, a gente tem que fechar a boca, mais sabedoria na boca fechada do que, né? Então você tem que aprender a orar. Se você vê que teu filho ou tua filha estão no caminho errado, começa a orar por eles, aconselha. Se eles não ouvirem, ora, põe na mão do Senhor. O Senhor é teu, eu não vou mais falar, não vou falar mais nada porque ela não está me ouvindo, né? Porque quanto mais às vezes você fala, menos os teus filhos vão te ouvir, não é verdade? Eu tenho 4, eu sei muito bem como é que é. Então não adianta falar, é só orar. Então quantos casamentos foram destruídos por causa de palpite de pai e mãe? É pai ou mãe que não gostava do genro, não gostava da nora, e ficaram ali
e aí o casamento se desfaz, né? O pai e mãe que querem os filhos muito perto, toda hora, e faz chantagem emocional, e faz manha, e faz briga. Querida, toda mulher tem um poder excepcional em si. Tem um poder sobrenatural, o poder do convencimento. Amém? Nós temos que ter sabedoria. Nós vamos ver aqui mulheres que corromperam o coração de Sansão porque ficaram ali na orelhinha dele. Você não me ama. Ah, então hoje não tem, viu? Porque você não vai me dar aquela roupinha nova, aí faz greve de, né? Ai, tô com dor de cabeça. Né? Não é assim que funciona aqui. Não é assim que funciona. Então, ela declarou o enigma, versículo 18. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia antes do pôr do sol: que coisa mais doce que o mel e que coisa mais forte que o leão? E ele lhes disse: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Quer dizer, vocês foram mexer com a minha mulher, é por isso que vocês conseguiram o meu enigma. Aí a fúria tomou conta dele. Versículo 19. O Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos Ascalonitas e matou deles 30 homens, tomou suas roupas, deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma, porém acendeu-se a sua ira e subiu à casa do seu pai. A mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que antes acompanhava. Sabe o que acontece com você quando você fica tentando manipular situações? Você que vai entrar pelo cano, querido. Você vai se dar mal. Manipular situações, manipular pessoas ao seu favor, você só vai se dar mal. Então, o que aconteceu com essa mulher? Ela pagou com a vida dela, olha só. Juízes 15. Aconteceu que depois de alguns dias, na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: entrarei na câmara da minha mulher. Porém, o pai dela não deixou entrar. Disse-lhe seu pai: por certo pensava que de toda desprezavas, de sorte que te dei ao teu companheiro, porém não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma, pois, em seu lugar. Então, disse acerca dele, Sansão, né? Inocente sou dessa vez para com os filisteus, quando lhes fizeram algum mal. Queridas, no final aqui conta que ele pegou 300 raposas, colocou fogo no rabo das raposas e soltou as raposas, e elas queimaram toda a plantação dos filisteus. Este homem, o que aconteceu? Ele largou a mulher dele e foi embora, ela ficou sozinha. O pai deu ela em casamento para um amigo dele, né? Um amigo dele. Então, quando ele voltou para pegar sua mulher, para consumar o casamento, ele falou assim: não, né, já foi para outro, né? Ou seja, a mulher ali era uma moedinha de troca, né? E então ele põe fogo. Imagina a cabeça dessa mulher, né? Como ficou. Quando você faz alguma coisa que você se arrepende, né? Qual a sensação? Ah, meu Deus, eu não devia ter feito isso. Aí se eu pudesse voltar atrás, né? Nada disso teria acontecido comigo. Meu Deus do céu. Enfim, ele foi, colocou fogo, né? E aí no versículo 6 diz: então perguntaram os filisteus: quem fez isso? E respondeu: Sansão, o genro do Timinita, porque ele tomou a sua mulher e deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo ela e a seu pai. Essa moça pagou com a vida, queridos, a traição dela com o seu esposo. Às vezes a traição, minhas amadas, não é só a traição no físico, não é relacionamento sexual com outros, não. Você pode trair o seu marido quando você nega coisas para ele, quando você não fala a verdade para ele. Tem mulheres que não falam a verdade para os seus maridos. Tem mulheres que escondem o que gastam fora, escondem, por exemplo, segredos dos filhos. Os filhos estão fazendo coisa errada e elas vão lá e acobertam, não contam. Depois os filhos se dão mal e aí elas ficam desesperadas, porque se ela tivesse contado para o pai poderia ajudar a corrigir, mas tem medo que o pai é bravo, então vamos esconder. Aí você está criando o quê? Filhos que não têm caráter, filhos mentirosos. Né? A verdade sempre prevalece, queridas. Você pode mentir por um certo tempo. Você pode acobertar coisas por um certo tempo. Você pode mentir para o seu marido por um certo tempo, mas a verdade vai aparecer. E a consequência vai vir para cima de você que mentiu. De você que traiu. De você que enganou. Isso é muito sério. Olha só, ela pagou com a vida. Morreu. Enfim, mais para frente... nós vemos aqui Sansão derrubando, né, os filisteus com uma queixada de jumento. Ele pegou um jumento morto, pegou essa parte que é dura demais e abriu no meio e
uma em cada mão, foi lá e destruiu, né, o povo dos filisteus. E aí no Juízes capítulo 16, Sansão foi a Gaza, uma outra aldeia, né, já termino aqui, foi a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela, né. Primeiro ele tinha a esposa que ele, né, deletou da vida dele. Depois ele foi e viu uma prostituta. E foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui. Cercaram-no toda aquela noite, puseram espias por toda a cidade, porém toda a noite estiveram quietos, dizendo, até a luz da manhã esperaremos, então mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, arrancou as portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, juntamente com a tranca, e as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume que está de frente de Hebrom. E depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. E aqui acaba a vida dele. Acabou a carreira dele nesta terra, foi bem aqui, né? Até o ministério foi isso. O ministério dele foi totalmente destruído. Então, o que acontece aqui? Versículo 5. Os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuade-o e veja em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos. Os filisteus, queridos, já sabiam muito bem quem era Sansão. Já sabiam muito bem quem era esse homem. Sabiam a fraqueza que ele tinha com mulher bonita, né? Com mulheres. Então, ele fala para ela, todos eles falam o seguinte, nós te daremos, cada um de nós, 1.100 moedas de prata. Eram muitos homens, queridas. Essa mulher, 1.100 moedas de prata dava para comprar um terreno. Essa mulher, o olho dela cresceu de uma maneira, né? Essa era. Mas a Bíblia não fala que ela era prostituta, mas era uma mulher do vale. Ela se corrompeu, em primeiro lugar, por dinheiro, né? Então, os príncipes dos filisteus... Não, disse, pois, Dalila, versículo 6, a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. E disse Sansão, se me amarrassem com 7 vegas de vimes, ainda que estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer homem. Aí os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vegas de vimes, e aí que ainda não estavam secos, e amarraram com elas, e o espia estava com ela na câmara interior. Então ela lhe disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vegas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. E assim não se soube o que consistia a sua força. E assim vai ela, vai tentando. Ai, Sansão, mentiroso, você me enganou, né? E aí ele fala, me amarra fortemente com cordas novas, que ainda não tivesse sido usado. Ou seja, ele brincando novamente, zombando da força que Deus deu para ele. Mais uma vez, ele zombando. E aí Dalila tomou cordas novas, amarrou com elas, e viu os filisteus vão vindo, Sansão, o espia estava na câmara interior. Então as quebrou os seus braços com um fio, e disse Dalila, até agora zombaste de mim, me disseste mentiras, declara-me, pois, com que poderia ser amarrado. Aí ele fala, se tecerem 7 tranças do cabelo da minha cabeça e tal. E ela fixou como estaca, ele disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração, você me ama, Sansão, você é mau, né? E ele... onde é que eu estou aqui, gente? Me perdi, peraí. Ou seja, ela fala assim, e descobriu-lhe o coração e disse, não, e sucedeu que importunando ela todos os dias, com as suas palavras e molestando na sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse, nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser raspado, isso ia de minha força e me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Pausa aqui, queridas. Essa mulher começou na orelha de Sansão. De tanto que ela importunou. Vocês estão vendo como vocês têm o poder nas mãos de convencimento? E essa mulher, ela conseguiu. Ela importunou. Ela atacou. Ela ficou ali. Ela foi incansável. E ela conseguiu arrancar.
Sansão era tão cego, ele tinha tanta falta de sabedoria, eu não vou falar que ele era burro, mas ele tinha tanta falta de sabedoria, que por 3 vezes ele foi enganado e ele não entendeu. A primeira vez que ela ficou lá, isso aqui lá, ele falou, amarra aqui o meu cabelo, tá. Aí vem os filisteus. Na segunda já era para ele ficar esperto. Pra que é, mulher? Você tá querendo, pra que você quer saber? Você tá louca? Você tá jogando a favor deles. Na primeira ele já ia perceber. Mas não, ele continuou ali nas teias da mulher, né? Ela começou a envolver ele com sedução, né? Insistência, características de Dalila, queridas. Uma mulher manipuladora, ela é insistente. Ela é persistente. Exatamente, ela é má. E ela, enquanto ela não conseguiu o que ela queria, ela não parou. Uma mulher manipuladora é assim, querida. Se alguém está se identificando com essa palavra, é a hora de você pedir perdão ao Senhor. A gente tem que aprender que com manipulação a gente só vai se dar mal. E olha só, e os filisteus, aí ela falou, os filisteus vêm sobre ti, tá. E aí, versículo 21. Versículo 20, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti. E despertou ele do seu sono e disse, sairei desta vez como dantes e me sacudirei. Porém, ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram ele, arrancaram seus olhos, fizeram-no descer a Gaza e amarraram com 2 cadeias de bronze e giravam no moinho do cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como foi raspado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram, enfim, resumindo aqui. Amarraram Sansão, fizeram ele trabalhar forçado e faziam festas e Sansão ia entreter os homens. E eles riam da cara dele. Ele ia agir como um palhaço. E um dia, numa dessas festas, o cabelo já estava crescido e chamaram Sansão para eles se divertirem com ele, porque arrancaram os olhos. Lembra que eu falei dos olhos? Ele se corrompeu com os olhos e Deus tirou os olhos dele. Não foram os inimigos que arrancaram, foi permissão do Senhor para que ele tirasse os olhos, porque foi só desta maneira que Sansão amadureceu. Foi só desta maneira que Sansão entendeu que ele tinha um propósito, que ele tinha um chamado nessa terra. Querida, se você está passando por alguma privação, entenda que esta provação é para o teu crescimento, é para o teu amadurecimento. Deus está tirando coisas da sua vida para fazer com que você cresça. Então entenda isso de uma vez. Deus não é sádico, Ele não é ruim, Ele não quer te desejar o mal. Aleluia. Então as coisas que você perdeu foram coisas que você não soube lidar. Você não soube lidar com a bênção que Deus deu na tua mão. Verdade. Deus deu olhos para Sansão para ele focar no inimigo e os destruir. Mas ele tirou o foco do inimigo, colocou o foco nas mulheres que perverteram o seu coração. O que aconteceu com Salomão? A mesma coisa. Dizem que Salomão está no inferno, eu até acredito, porque ele escreveu tanta besteira fora da Bíblia que o sangue de Jesus tem poder. Fora os altares que ele ofereceu para tantos ídolos e corrompeu o seu coração. Deus tinha alertado esse homem. Não se corrompa. O reino dele aqui nessa terra foi dividido, enfim. Então, queridas, o que aconteceu com Sansão? No meio daquela festa, Sansão clama ao Senhor, versículo 28, e diz, Senhor Deus, peço-te que lembre de mim, fortalece-me agora, só desta vez, ó Deus, para que eu de uma vez vingue os filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão nas 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e a esquerda na outra, e disse Sansão, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com sua força, a casa caiu sobre os príncipes, e o todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte, dos que o que mataram em sua vida. Então seus irmãos desceram em toda a casa de seu pai, tomaram, subiram com ele, sepultaram entre Zorá e no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou a Israel 20 anos. Então, queridas, esse homem teve que pagar com a sua vida. O pecado gera morte. O pecado gera morte, exatamente. Ele teve que pagar com a sua vida todos os erros que ele cometeu. Assim é conosco também, amor. Esta mulher dali, a fraqueza, né, de Sansão pelas mulheres, o fez se afastar de Deus e trouxe ruína sobre ele. Queridos, não é só Sansão, não, com a nossa vida também é a mesma coisa. Aonde você está colocando os seus olhos? Aonde você está colocando a sua esperança? É no teu casamento? Tira. Porque a tua esperança está em Deus. Aleluia. Não dependa de marido, espiritualmente, do homem.
Dependa do Senhor. Amém. Porque é Ele que vai te dar o marido, Ele que vai tirar o marido se precisar, é Ele que vai converter seu marido. Tudo depende de você, do teu posicionamento. Amém. Deus te tirou o dinheiro, é porque Deus quer trabalhar no teu caráter, te ensinar a lidar com o dinheiro. Ou você ou teu marido. Foi o que aconteceu comigo. Eu era uma menina mimada, não sabia dar valor para nada. Eu precisei perder tudo para poder aprender o valor do dinheiro, o valor que tem as coisas e aprender a não gastar com besteira, enfim. Nós quebramos, Deus tirou. Louvo a Deus por isso. Hoje a minha vida é outra, né? Então, amadas, casamento, às vezes Deus tira mesmo. Sim. Até saúde. Ah, eu tô com um exemplo fresquinho. Comi besteira a minha vida inteira. Né? Tô com o meu estômago todo zoado. Estômago, esôfago, laringe, gastrite, refluxo e tal. Eu só comendo besteira. Fui no médico por causa da laringite. Que a minha voz tá rouca, né? Porque o ácido sobe, eu não sabia. Eu achava que eu tava com dor de garganta de alguma coisa, gripe, até Covid, fiz teste e tudo. O médico falou, para de tomar anti-inflamatório, porque o teu problema não é, da garganta, o teu problema é refluxo. Aí que eu descobri. Aí ele me deu remédio para tomar o tratamento. Para de comer besteira, não sei o quê. Eu até brinquei, ele falou assim, corta o doce, corta o salgadinho, fritura, corta refrigerante. Eu falei, os pulsos também, doutor. O que eu vou comer? Eu falei, o que eu vou comer? Mas eu não cortei nada, tomei o remédio e continuei comendo minhas besteiras. Foi minha semana de aniversário, né? Só bobagem. Gente, tive uma crise aí, semana passada, eu fui parar no hospital. De vômito, diarreia, enjoo, tudo por causa da gastrite, do refluxo, enfim. Então agora, estou na obediência. Estou comendo tudo, aquelas besteiradas lá. Besteirada não, estou comendo só coisinha boa, saudável e que não dá gastrite. Porque as frutas que eu gosto são frutas cítricas. E ele falou, corta a fruta cítrica. Eu, ai, meu Deus do céu. Tive que aprender a gostar de mamão, bananinha, melãozinho, maçã, pera. Enfim, consequência de uma vida desregrada. Até a tua saúde, minha amada. Até a tua saúde. Às vezes Deus precisa dar um toque. Eu entendi o Espírito Santo falando comigo. Chega, minha filha. Amava uma Coca Zero. Oh, meu Deus. Né, Vaninha? O povo do coral fala, Coca Zero da pastora. Eu, ai, não. Não posso mais nem ver a Coca Zero, né? Porque, meu Deus. E eu já estava sentindo isso no físico. Já estava sentindo. Quando eu tomava a Coca, eu já passava mal e tal. Mas eu falei, tô tomando remédio. O remédio não deu conta. Então, às vezes, Deus precisa tirar. Às vezes, Ele tira a tua saúde, tira teu dinheiro. Ele tira teu casamento. Uma amizade que você não dava valor. Porque às vezes, na amizade, é uma troca, né? Então, às vezes, só a pessoa dá, você não dá nada. Então, às vezes, Deus tira. Então, queridas, o Senhor, nós aprendemos muito aqui com essa história, né? E a mais importante delas, né? Que nós devemos ser fiéis a Deus. Você tem um chamado, né? Por isso que você está aqui. Jesus te salvou com um propósito de anunciar o Evangelho para as pessoas, de falar as boas novas. Existem tantas pessoas ao nosso lado que precisam do amor de Deus, né? Como disse Agostinho, pregue o Evangelho, nem que para isso você tem que usar palavras. Seja bom testemunho. Você quer ter um casamento restaurado? Seja esposa do teu marido. Lembre-se dos votos que você fez no casamento. Lembre-se da palavra de Deus que diz que você e ele são um só. É o mesmo pensamento. Não dá para isso, vocês estão amarrados. Um vai querer para a direita, outro para a esquerda, vocês não vão sair do lugar, porque vocês vão ficar naquela guerra o tempo todo. Alguém tem que ceder. A mulher foi feita para ser ajudadora do marido, né? E se você é solteira, minha amada, glória a Deus, você tem o teu marido é Jesus. Aleluia! Né? Teu marido é Jesus. É Ele que cuida de você. A outra lá atrás está falando que essa aqui é melhor, né? Ô, glória! É bom quando a gente tem Jesus como nosso primeiro marido, né? É o primeiro. Para quem é casado, ele é o primeiro, né? O apóstolo Sam conta uma história quando ele casou, uma história lógico verídica, né?
que um dia ele estava descendo a escada e ele viu Jesus, ele viu a esposa ali embaixo, a apóstola, e ele estava descendo a escada e ele viu Jesus. E ele falou, não toca nela, se você mexer com ela, você vai mexer comigo primeiro. E ele sempre fala isso, mas eu morro de medo. Né? Porque Deus falou com ela. Aliás, ela pediu para Deus, né, que ela queria um marido que amasse mais a Deus do que a ela. Né? E quando eles casaram, diz que ele ficou 40 dias lá, ele teve a lua de mel lá curtíssima, acho que 2 dias. E ele disse que no dia seguinte, ou 2 depois, sei lá, ele foi para o monte orar 40 dias. Foi buscar o Senhor. E ela lá, meu Deus, a lua de mel. Eu falei assim, você não queria um marido que me amasse mais do que você? Né? Então é isso. Quando e eles têm um casamento feliz, abençoado, uma igreja, né, que eles cuidam, eles pregam pelo mundo, porque casaram com propósito. Enfim, quando você ama Jesus mais do que o seu marido, e quando você pede um marido que ama Jesus mais do que você, o teu casamento não tem como dar errado. Você pode ter discussões, ter brigas, que é natural do casamento, mas sempre alguém vai lá, pôr o joelho no chão, vai orar e Deus vai falar, e vai pedir perdão, e as coisas vão dar certo, né? Então, amadas, a gente tem que aprender a não deixar a aparência se tornar mais forte do que as nossas relações. A gente não pode deixar a aparência tomar conta. As pessoas hoje estão casando as pessoas estão querendo se transformar em modelos fotográficos. Né? Modelos, você olha no Instagram, nas redes sociais, você só vê gente bonita e feliz, né? E você quer aquele padrão para sua vida. Tem que ser magra, tem que ser alta, tem que ter o cabelo XYZ, a cor de pele e tal. E você não se conforma, você quer ser aquilo, você quer mudar o teu físico. As pessoas estão mudando até de sexo, meu Deus. O que é isso? Que mundo é esse que a gente está vivendo? Porque disseram que a pessoa que mora dentro não aceita a pessoa que mora fora, né? Nasceu no corpo errado, né? Ela veio lá de Marte, de Vênus, entrou num corpo aqui e tá errado. Agora eu vou mudar. Meu Deus, que palhaçada é essa? As pessoas, e culpa Deus e se esquecem. Elas estão tão longe de Deus que elas se esquecem que elas estão afrontando o Criador. Estão afrontando. Como é que pode você virar para Deus e falar, como é que você me fez assim? Você é maior do que Deus? Misericórdia. Não vou dizer que essas pessoas têm que ser odiadas, não, tem que ser muito amadas. Porque para elas chegarem nesse nível, a carência foi demais. A carência é absurda. São pessoas que viveram traumas emocionais grandes, gigantes. Família, pais que não deram amor, sei lá, foram abusados, não sei, algo aconteceu ali e se viraram contra o Criador. Então, quando você encontra uma pessoa assim, você tem que orar por essa pessoa, amar essa pessoa. Não falar, ai, tá bom, Deus te aceita assim, continue assim. Não, de jeito nenhum. Nós temos que orar para que o Espírito Santo convença, para que elas sejam salvas. Porque, queridas, você não aceitar o seu corpo, a sua natureza, Deus te fez assim. Deus te fez dessa maneira. Então vai se ajeitar com Deus, com você mesmo, em primeiro lugar. Vai se posicionar. Meu Deus, eu nasci homem, então vamos lá, vou trabalhar nisso. Porque às vezes as pessoas falam, elas querem, desculpa, eu tenho que falar, mas às vezes elas querem acobertar a sua safadeza, dizendo que é algo que, não concorda. E tem leis que vão a favor disso tudo. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Eu creio. Né? As pessoas querem te incriminar por você falar a verdade da palavra de Deus. Querem até proibir, né? Já estão proibindo as escolas, né? Nosso país já é um país laico, enfim. Está tudo caminhando para isso. Na China já proibiram o evangelho de ser anunciado, as igrejas de serem abertas. Meu Deus do céu, né? Então, o final dos tempos está chegando, queridas. O negócio é sério. As pessoas vão pela aparência. E o que o Senhor fala da aparência da mulher? 1 Pedro 3, 3 e 4. Não seja o adorno das esposas o que é exterior, como o frisado dos cabelos, adereços de ouro, aparato do vestiário. Seja, porém, o homem interior, a pessoa de dentro. Um coração, do interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor.
diante de Deus. Mãos puras e coração limpo, queridos. É isso que Deus quer de você, mulher de Deus. Ele não está falando para a mulher ser feia e não se cuidar. Não. Você continue se cuidando. Continue se embelezando. Fique linda mesmo. Porque uma mulher de Deus tem que ser linda. Tem que ser princesa. Tem que se cuidar. Tem que pôr uma maquiagem. Tem que usar um adorno. Tem que andar perfumada, cheirosa. Né? As pessoas têm que ver Jesus na sua vida. Mas o principal tá ali. Não adianta nada você ser toda produzida, mas carrancuda, brava, faladeira, que xinga todo mundo, que fala mal de todo mundo. A beleza vai embora. A beleza mais bonita é aquela que vem de dentro. Amém, queridos? Então, uma mulher de Deus, a maneira como você se veste, meninas, né? Que eu tô falando para as meninas agora. A maneira com que você se veste vai atrair as pessoas, boas ou más. Homem que gosta de mulher que se veste como uma Anitta, uma piriguete, desculpa o termo, mas né? Uma menina que anda assim vai atrair o quê? Homens de bem. Os homens de bem fogem dessas. Cuida da sua roupa. Aquilo que é para ser escondido, você vai mostrar para o seu marido. Né? Tem muito homem que... tem mulheres que vão na igreja com tudo de fora. Né? Faz os homens caírem. Faz os homens caírem. Mostra a perna, mostra peito, mostra bumbum, mostra tudo. Os homens, eles não vão prestar atenção na palavra. Eu falo isso para as meninas do louvor. O pessoal chega aqui e vê aqui a mulherada lá com roupa agarrada, toda sensual. Eles não vão olhar para Jesus, eles vão olhar para a tua roupa. E você vai fazer os homens caírem. Né? Shortinho, tá na moda usar shortinho agora, andar toda vaporosa pela rua. Mas para quem que você está se vestindo? Você está se vestindo pro teu marido ou pro marido dos outros? Às vezes a gente não tem essa maldade, né? Essa malícia de pensar, mas a gente tem que ter isso. Às vezes a gente está fazendo o marido da outra cair por causa da nossa postura, né? Das nossas atitudes. Então você quer usar shortinho, biquíni, é na praia, né? Não na rua. Às vezes a gente anda lá no centro da cidade, parece que está andando na praia, né? Enfim. Mas eu sou pura, de minha cabeça não é suja, mas está fazendo a do outro você está fazendo o outro se sujar, né? Então, queridas, eu posso, ainda tem algumas coisas para falar, mas já, né, terminou aqui o tempo, mas tem muitas coisas assim sobre Dalila que eu gostaria de falar. Então, na próxima eu continuo falando sobre isso, amém, amadas? Né, nós falamos muito sobre Sansão hoje, sobre o posicionamento dele, mas eu gostaria de falar muito também sobre Dalila, porque nós aprendemos muitas coisas com essa mulher.